Vamos nessa. Story, vídeo. Opa, cadê? Boa noite, Mila. Boa Estamos noite. entrando ao vivo. Estamos Isso. entrando ao vivo também no Instagram. Estou entrando aqui também. Acabei de entrar, ver se você se localiza aí para a gente estar nas duas. Porque o negócio aqui é multiplataforma, né? Tecnologia de ponta. É muito chique. Tá aqui, agora eu só preciso pedir. Ai, não consigo. Engraçado agora. Pede aí para entrar. Agora que me ofereceu. Pronto. Vamos aqui. Mila. Agora eu tenho que baixar meu som aqui, né? Que aí fica Entrar melhor. ao vivo, isso, baixa o som. Boa noite, Mariana, Celeste, Marrentinha, boa noite. Tá muito baixo para mim o seu som. Você baixou? Não. O do YouTube. Tá Daniele, muito boa baixo. noite. No computador ou no... Do computador. Mas tudo bem, eu aumentei aqui um pouquinho. É que só o pessoal dizer aí se está ouvindo bem. Mariana, Arthur, estão me ouvindo bem? Danilo, boa noite. Danilo, ó, a gente tem visitantes ilustres toda semana, viu, Mila? É, menino. Pois é. Gente, esse óculos está dando um reflexo aqui, que está super legal. Pronto. Nádia, boa noite. Está me ouvindo bem, Nádia? Mila está reclamando do meu som. Ouvindo bem, Mariana, obrigado. Então, obrigado, Daniele. Então, nosso assunto da semana é um assunto quente, que são os clientes, né? Então, antes de começar, fazendo as apresentações obrigatórias, né? Porque eu sempre esqueço disso. Então, sim, vamos lá, começando oficialmente, nossa live da semana das 19h19, sobre paisagismo, que é o tema geral, mas arquitetura, porque paisagismo não deixa de ser arquitetura, né? Com a minha co-host, Mila Peixoto, arquiteta, urbanista, professora universitária de pós-graduação, gestora de escritório, especialista em iluminação e não sei o que mais. E comigo, Marcos Malamuti, arquiteto paisagista, no caso, urbanista e professor também de pós-graduação e dos cursos livres que eu ministro. Estamos aqui para conversar com todo mundo sobre paisagismo, sobre arquitetura. E o tema dessa semana são os clientes, né? Eu brinquei até na postagem lá no Instagram. A voz dando retorno de novo, Mila. Eu baixei aqui um pouquinho, mas... Tenta baixar mais. No YouTube é sempre melhor, viu, Mariana? Marrentinha, é sempre melhor no YouTube o som. Sim. E a gente fazer no multiplataforma aqui, a gente usa 2 microfones e às vezes acaba escapando de um para o outro. Então, se tiver muito ruim, avisa a gente. Virente, boa noite. Boa noite. Vai para o YouTube também. Eu baixei bastante o meu som aqui. Eu baixei aqui também. A gente não pode fechar os microfones. Então, fiz a postagem essa semana chamando a live e assim, afinal, o que querem os clientes, né? Então, isso acho que dá um mês de live esse assunto, assim, porque tem várias abordagens possíveis. Dá. E eu quero começar logo com uma pergunta, pode? Pode. O cliente tem ou não tem sempre razão? Tem. Aquela velha máxima. Ele sempre tem, né? Ele sempre tem. Eu acho que ele sempre tem razão, mesmo quando ele não tem. O cliente é tipo o coração, né? Tem as razões que a própria razão desconhece, né? O cliente também tem razões que a própria razão desconhece. Eu acho que é muito parecido. Então, nem sempre ele tem lógica, mas ele tem alguma razão. Alguma razão ele tem. Mas, por outro lado, a gente não pode dizer amém a tudo que ele quer, né? Não. Em hipótese nenhuma. Eu estou debochando dizendo que ele sempre tem razão, no sentido de que ele sempre tem algum motivo, ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, ele tem uma vontade, ele tem um desejo, ele tem uma intenção. Isso. E, às vezes, a gente até atendeu, né, esses desejos dele, mas ele não entendeu que já foi atendido. Exatamente. Ou não entendeu que a maneira de atender aquilo que ele deseja que a gente atenda é a que a gente está fazendo. Né? Então, assim, ele tem razão no sentido do querer dele,
mas não Isso. necessariamente do avaliar aquilo que você está fazendo. Às vezes tem vamos dizer, um ruído de comunicação, né? Ele às vezes sabe o que ele quer, mas ele quer interferir no como também. Muitas vezes ele não tem esse domínio do como, né? Às vezes não tem. Na Né? maioria das vezes. Aí a gente É tem que isso. estar. Então, assim, eu acho E que também, para começar, tem uma coisa disso. se ele tivesse o domínio, ele não precisava da gente, né? Se ele Ele tivesse contrata porque repertório ele tem também, alguma coisa não. para fazer e ele não tem o domínio técnico daquilo. Então ele Claro. precisa de uma E ele sabe orientação. que não tem, né? Por isso que ele está Exatamente. solicitando. Então, a Isso. primeira coisa, eu até coloquei isso numa das respostas, querer não é poder, disse Virente. Isso também é verdade. Que eu coloquei nas caixinhas lá, uma dessas respostas recentes, né? De assim, a primeira coisa é que a gente tem que lembrar sempre, eu acho que é o começo, né? Duas coisas, não é a primeira e a segunda. A gente só existe porque tem um cliente. Ah, sim. Né? Só Ele é existe como razão. profissional porque tem um cliente. Então, ainda que haja um viés criativo, artístico, até se alguém quiser chamar assim, Sim. é diferente de fazer arte pela arte, sabe? Se você quer pintar um quadro, você pinta o seu quadro do jeito que Mila Peixoto gosta de pintar, e se alguém quiser comprar o quadro, compra, se não quiser, não compra. Se achar que combina com a decoração da casa, ótimo. Se achar que não combina, ótimo. Né? Mas arquitetura e paisagismo tem que ter encomenda, né? Tem encomenda, é para alguém que tem uma demanda e que tem necessidades e que tem desejos e que tem vontades que a própria razão desconhece às vezes. Então, sim, essa é a primeira coisa. E a segunda é que tem que lembrar também que o cliente sabe de coisas que a gente não sabe. Então, sim, a gente já vai falar das coisas que a gente sabe, mas ele não, né? Que eu acho que é a parte que no final é o tema de fundo da live. Né? Bendito seja o cliente nosso de cada dia. Amém. Falou Virente aqui. Então, assim, tem uma coisa que ele sempre sabe e a gente nunca sabe. E a gente tem que saber disso, né? Tem que lembrar disso. Que é da vida dele. Sim. Né? Da vida dele, quem sabe é ele. E então, a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre é aprender a ouvir e a olhar. Né? Então, porque a gente não pode ditar normas, regras, padrões, escolhas, maneiras de viver, riscos de investimento sobre a vida de outra pessoa. Essa pessoa tem autonomia para decidir as coisas da própria vida, graças a Deus, né? E a gente tem que reconhecer isso. Então, sobre a vida dele, sabe ele. Sabe né? ele. O nosso trabalho é ajudar a vida dele, do jeito que ele quer viver, a ser melhor. Né? Com informações técnicas. Reformar a vida dele. Com as informações que ele não tem, que são as informações técnicas específicas daquilo que ele está contratando a gente, né? Eu digo isso, e eu fiz essa pergunta, porque, às vezes, as pessoas no início de carreira, elas acham que o cliente tem sempre razão, então eu tenho que fazer tudo para agradar ele. E não é bem assim. Às vezes, até o cliente testa você. Ele, às vezes, pede coisas que ele sabe que não é, para ver se você vai dizer sim ou não. Para ver se você está... É sério? Pode acontecer. Eu nunca tive... Espero nunca ter tido cliente ter me testado. Pelo menos eu não percebi. Acho que eu sou meio retardado. Agora... Testa. Eu vi uma vez o cliente testar um engenheiro, que eu fiquei com uma vergonha alheia, assim, sabe? E o cara não percebeu, e ele foi dizendo, não, é porque eu queria fazer não sei o que assim. O cara, não, fica ótimo. Meu Deus, que absurdo, ele não podia estar falando. E aí o cliente continuou. No final ele fez assim, eu não preciso mais de você, não. Porque tudo que eu falei aqui foi absurdo e você concordou com tudo. Eu não posso confiar na sua base técnica, na sua análise. Eu acho que é isso. Eu ia discordar de você, mas é um discordar concordando. A gente tem que fazer tudo para agradar o cliente. Mas agradar o cliente, às vezes, passa por dizer não. Passa por dizer não. Então, assim, tem que saber a hora de dizer não. Né? E, às vezes, é a hora que você conquista ele, sabia? Sim. Porque é a hora que o cliente fala assim, caraca, eu não pensei sobre isso, ela tem razão, por que ela está dizendo isso? Então, realmente, é a pessoa com quem eu tenho que estar, eu estou muito bem, né, colocado com ela ou com ele, né, com esse profissional. Pode ter segurança de que você vai contra, às vezes, até seu interesse comercial. Né? Sim. Isso é uma coisa que às vezes acontece. Às vezes me pedem coisas, até me pede projeto, Mila, assim, me pede contratação. Eu digo, olha, não. Né? Tipo, o que você precisa não é do meu serviço. Sim. Você precisa do serviço de não sei quem. Né? Então, até hoje, assim, estou chegando agora, estava num cliente na Praia do Forte, que pediu um serviço que era para ser de projeto,
né? Eu chego lá de verdade. Regina, boa noite, Regina. No YouTube é melhor, muito bem. Ela entrou aqui só para dizer oi. Só para dizer. No Instagram. Né? Então, tá, na Pedra do Forte era uma questão de projeto. Eu chego lá assim, de verdade, não tem projeto para fazer. Seria mentira, sabe, vender um projeto para ele. É um jardim, é uma área já consolidada, estável, arrumada. Mas tinha alguns detalhes de ajuste que podia justificar uma consultoria, mas tinha problema real sanitário, de planta doente. Né? Então, eu digo, olha, não é a mim que você tem que contratar, é a fulana, que é fitopatologista, que é especialista em doença de planta e que vai resolver o seu problema. Né? Então, ele queria me contratar, ele estava disposto a pagar pelo meu serviço, mas não é o meu serviço que ele precisa. E dizer não gera uma relação de confiança, porque ele está entendendo que eu não estou ali tentando ganhar um dinheiro, que é verdade, eu não estou mesmo, só porque ele quer pagar. Não. É isso mesmo. Eu quero um serviço que eu possa ajudar ele de verdade. Né? Então, dizer não, às vezes dizer não até o próprio serviço, não só a vontade do cliente. Né? Então, e isso cai no que eu acho que é o centro da questão, Mila, que é onde eu acho que a gente vai... Que é legal porque os temas vão vindo das outras lives. Né? Sim, eles vão ser... Isso vem, claro, do repertório. Né? Então, assim, a tua razão de atuar, né, de estar ali a serviço da outra pessoa, é que você tem repertório, você tem experiência, você já viu isso antes, você já fez outras coisas, você já esteve em outros lugares, e aí você sabe, inclusive, se o que ele está pedindo é coerente ou não com o que ele quer. Né? Então, o que é que você precisa entender aí nesse caso? O que é que ele quer, o que é que você entende que ele quer de verdade, e depois ouvir como ele pede o que ele quer, que não necessariamente... Porque ele pede dentro da capacidade dele de pedir, dentro do repertório dele. Do repertório dele. Assim, que tem que ser decifrado muitas vezes, né? Decodificado, que tem que ser decodificado para a parte técnica. O dele é limitado ao vocabulário dele, para chamar assim o repertório. Né? Então, ele só pode usar as palavras que ele conhece. Ele só pode falar das referências que ele conhece. Então, não quer dizer que não haja outras referências que atendam ele melhor. Ele só não conhece. Perfeito. Né? Boa. Então, acho que entender isso, que ele está falando da experiência dele, do repertório dele, da vivência dele, te ajuda a entender onde é que você está. E aí volta a primeira coisa que eu disse. Precisa olhar para o cara e precisa ouvir ele. Porque se você não sabe quem ele é, você não sabe qual é o repertório dele. Não. E se você não sabe qual é o repertório dele, você não sabe de onde ele está falando, a partir de que lugar ele está emitindo o discurso. E aí você não vai saber interpretar. Perfeito, perfeito. Bem falado isso mesmo. E aí, Malamute, eu acho que a gente tem que ter um cuidado enorme também quando a gente está até antes do primeiro momento, antes da contratação, né? Então, você tem, assim, eu imagino que a gente tem uma fase de pré-estudo, de pré-análise desse cliente, dessas necessidades, para depois poder ter a primeira reunião e alinhar aquelas expectativas. Porque eu acho que todo o processo de projeto tem que começar com alinhamento das expectativas. E só vai existir um alinhamento de expectativa se você, como você falou, se você avaliar o cliente, entender o que ele quer, entender o que ele consegue estar pedindo, se é o que realmente ele quer, né? E se o local, a condição financeira, todos os condicionantes ali podem, né? Se você consegue realizar aquilo colaborar para realizar, exatamente. Então, assim, eu digo sempre, a primeira reunião com o cliente não é uma reunião que a gente vai, sabe? Tipo, estou indo ali no happy hour, não é? Você se prepara antes de ir. Você tem uma ideia já do que vai acontecer ali, quais são as condicionantes que vão estar acontecendo naquela primeira reunião ali. E aí você começa a ter uma relação que ela começa com uma relação de confiança. Porque você traz suas análises, você ouve. Então, essa relação, eu digo o tempo inteiro isso, ela começa no primeiro encontro com o cliente. A primeira impressão, não tem uma segunda primeira impressão, mas não é uma, né, é uma questão... Outro dia até é um fato, inclusive, né, a neurociência explica, e de que a primeira impressão, ela realmente deixa uma marca que depois você precisa,
para mudar ela, você tem um esforço de reorganização perceptivo, né? Porque você forma uma organização perceptiva que está estabelecida e mudá-la dá mais trabalho do que aceitá-la ao longo do tempo. Então, depois que você faz essa organização, que é muito rápida, ela dá trabalho para ser mudada. Então, a primeira impressão, de fato, é que fica nas duas direções, né? Então, assim, a impressão que você causa e a confiança que você cria imediatamente é que vai se estabelecer, e a leitura que você faz da pessoa tende a ser uma leitura, inclusive, às vezes, preconceituosa, simplificadora, mas instantânea, né? Instantânea. Então, aí, no universo do paisagismo, especificamente, o celular que cai. Né? Que aí eu acho que tem uma diferença para a arquitetura, e, enfim. Claro, eu primeiro faço uma avaliação prévia, então falando de procedimentos assim práticos, né, no mundo real. Eu sempre faço uma avaliação prévia para entender se a pessoa é meu cliente ou não. Sim. Né? Se a demanda dele está no escopo de serviços que eu ofereço ou não. Sim. Porque às vezes simplesmente não é um serviço que eu faço ou que eu quero fazer. E isso não quer dizer que é um serviço ruim e que não haja pessoas que façam. Só quer dizer que não é o meu serviço do meu escritório que eu presto, não é o perfil de cliente que eu atendo. Perfeito. Então, essa triagem eu procuro fazer remotamente, porque é o jeito mais simples. Né? Mas uma vez que ele seja aprovado, né? E é mais ou menos isso, né? Uma vez que o cliente seja aprovado como cliente... Como cliente. Ele passou na primeira peneira. Passou na peneira, né? E parece um pouco pretensioso dizer isso, mas não é. É uma maneira muito honesta de se relacionar com ele. Né? Mas tem que ser. E aí, no caso do paisagismo, eu acho que o encontro, valendo, assim, aquela conversa que você quer realmente entender o que está acontecendo, é na casa dele, é no lugar onde a coisa vai acontecer. Perfeito. Porque a gente tem que ler duas coisas. Você precisa ler a pessoa e precisa ler o espaço. Né? E isso, estando lá, você lê a pessoa, você lê o espaço e você lê a relação dele com o espaço. Isso. A maneira com que ele percebe o espaço que ele tem. Né? Aquilo que ele enxerga como bom, aquilo que ele enxerga como ruim, aquilo que ele enxerga, porque tem coisa que ele simplesmente não enxerga. Não enxerga, engraçado, né? Isso, né? E que está ali, né? E... Marcos, a gente, até né? A vida ganha mais sentido. Marco, obrigado, mas parece exagerado aí. Até a vida toma mais sentido. A gente está fazendo uma live filosófica aqui. Depois de cada live com vocês. Meu Deus! Gostei disso, ó. Pois é, merece coraçãozinho. Então, essa coisa de saber como é que ele se relaciona com o espaço, o que é que ele enxerga, o que é que ele não enxerga, como ele se relaciona com o lugar onde ele vive. E é um lugar mais fácil de você descobrir quem ele é. Sim. Porque você está entrando na intimidade dele. É muito diferente de você receber no seu escritório. Porque quando você recebe no seu escritório, ele está encenando o personagem que ele quer ser para você. Né? Porque ele está num espaço hostil, de alguma maneira. Por mais simpático, receptivo que seja, ele está no território do outro, ele não está no território dele. Né? O que obriga ele a ter, vamos dizer, um cuidado que é normal, que é uma máscara social, né? Quer dizer, que é um cuidado com a maneira com que ele se comporta e se revela para você, que vai estar mediada por essa gestão da imagem que ele faz. Sim. No espaço privado, você já sabe mais. Né? Já tem mais indícios dali do como é que a coisa acontece. De ver o espaço e a relação dele com o espaço. Então, acho que esse é o primeiro... Que, na verdade, também a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque, às vezes, a pessoa está ali, mas ela quer justamente algo bem diferente daquilo ali, que é o que agrada a ela, e ela está ali porque ela nem enxerga mais aquele espaço. Ela pode até dizer, não, eu gosto daqui. Ela gosta porque ela acostumou, mas ela não está mais nem vendo aquilo ali, entendeu? Sim, então, é isso, mas você vê isso muito mais rápido, né? Porque você vê a dinâmica e tudo. Então, eu acho que essa é a primeira questão, né? A segunda, e eu não sei se você vai concordar. A segunda não, porque eu já estou na oitava questão e fico sempre dizendo que é a primeira e depois a segunda, né? A pessoa não tem a menor noção do fato. A segunda, né? A 34ª segunda questão, e eu não sei se você concorda, mas isso é uma crença minha, né? Eu vejo muita gente, especialmente da área de interiores, e essa orientação eu vejo chegar para o paisagismo também, né? Sim. De que você deve ir com
sabe, um questionário, um inquérito para descobrir a vida da pessoa, cheio de perguntas, né? Um briefing, né? De perguntas. Mas eu acho que não. Eu acho que você precisa de muito mais Tá, solto, muito mais aberto a perceber, né? concordo. Agora eu vou ditar. Continue, Eu sei que a desenvolva gente tem tópico. divergência nisso, por isso que é legal que a gente pode falar de coisas diferentes, Isso. Não, eu não né? tenho Porque as duas divergência. coisas têm aspectos importantes, né? Certo. Não é, eu não tenho divergência. Eu, inclusive, falo e oriento meus alunos que tenham isso aí. Mas não quer dizer que ele vai aplicar isso questionário no cliente. Quer dizer que quando você tem uma lista dessas perguntas, você tem um briefing, né? Que a gente acaba chamando simploriamente de briefing, porque briefing seria o processo como um todo, mas essa lista de perguntas, ela orienta você a entender o que você precisa coletar daquele cliente, daquele ambiente, daquele desejo do cliente. Então, eu acho um horror você chegar assim, vamos lá, você tem 55 perguntas para responder. E aí? Quantos filhos você tem? Pá, né? Isso. Eu acho isso o fim da picada. Mas se a pessoa não tiver esse estudo, eu oriento meus alunos, por exemplo, a fazer essa lista. Porque na hora que ele faz isso aí, ele relembra e ele começa a organizar na cabeça dele o que ele precisa coletar nessa visita, que tem coisas que não vão ser perguntadas, vão ser só vistas, vão ser captadas, sentidas. Principalmente, essa é a parte que eu acho importante, Mila. Assim, Uhum. eu entendo isso até como um processo didático, né? Vamos dizer, no mundo Perfeito. real, eu faço muito pouco disso. Porque Uhum. mais ou menos eu sei o que eu preciso saber, Pela né? experiência. Porque tem Por 200 anos fazendo isso e 200 tal, anos, eu também, mas. né? É. E eu acredito, assim, primeiro, de que o inquérito é o pior jeito de descobrir qualquer coisa, Sim, né? porque a pessoa vai responder o que ela Então, acha que você quer ouvir. Fato 1. exatamente. Ele não vai responder o que você quer, mas o que Preciso ele ouvir. acha É, que é, você quer. Ele vai é, responder o que ele acha que é certo. Ele vai responder o que ele acha que vai fazer você ter uma boa impressão dele, perfeito. né? Seja qual for a impressão que ele quer causar. Se ele quiser ser um rebelde, ele vai dar uma resposta rebelde. Se ele quiser Uhum, parecer um cara muito elegante, ele vai procurar uma resposta que pareça muito elegante da cabeça perfeito. dele, né? Que nem Uhum, precisa ser. Se ele quiser parecer pobre, ele vai fazer isso. Se quiser parecer rico, ó, Evelyn chegando, bem-vinda. uhum. De Itaberaba, internacional também. Acho que é Uau! Itaberaba, se eu troquei o nome da cidade, perdão. E então, essa coisa do que ele acha que você tem que ouvir é a pior coisa, né? Sim. E o interrogatório, o questionário, ele também vai bater sempre na fragilidade, de novo, porque você sabe coisas que ele não sabe. E Uhum, nem sempre a pessoa fica confortável em expor o desconhecimento que ele pode ter sobre o assunto que ele perfeito. está contratando, que é o que você acabou de dizer da pegadinha, né? Sim. Então, e isso às vezes acontece. Então, você faz uma pergunta e ele supõe que ele tem que saber a resposta. Porque Uhum. se ele não souber a resposta, como ele ainda não confia tanto em você, talvez você saber que ele não saiba faça com que você engane ele de Enrole. alguma maneira, tire vantagem, se beneficie da Uhum. fragilidade de conhecimento dele. E aí ele vai dar a resposta que parece uma resposta segura para ele. Ó, Itaberaba mesmo, não errei. Eita, beraba. Ó, tem Geórgia no Instagram falando que você foi professor dela em Porto Velho. Geórgia Eita! Medeiros. Bem-vinda, Eita, Georgia, no ponto homem de que vista. viaja. Aqui tá vendo, de Itaberaba, eu digo sempre, onde tem uma luzinha e com De, aeroporto, eu já desci para dar aula. Então, de Itaberaba, Porto Velho. Itaberaba eu não fui dar aula, não. Porque acho que Ah, não tem não? aeroporto, né? Mas Evelyn veio para cá, que é mais ou menos a mesma coisa. Tem uns Enfim, comentários aqui no Insta. Mas tá, vamos aí, lá. voltando nessa história, Hum, se você pergunta muito, a pessoa tem que responder o que é certo, né? sim. E eu acho que muito do que a gente vai entender sobre o cliente é aquilo que ele não diz, é aquilo que ele não fala, é aquilo que ele não, né, que ele não manifesta verbalmente. Uhum. Não E que ele está. racionaliza. Ele não Que às vezes ele racionaliza, nem né? sabe, né? Uhum, É muito uma interpretação, é sempre uma interpretação sua, né? Então a gente tem que uhum. estar preparado para interpretar, para ler, né? E É. aí o que eu acho que, assim, na minha experiência, Mila, a parte mais rica das entrevistas é quando a gente não está entrevistando, sabe? Quando Sim, você está falando de assuntos
aleatórios. Assim. É lá que você sabe o que está acontecendo. Então... Mas até os assuntos aleatórios que você pode puxar durante a conversa, você tem que saber onde é que você quer chegar com ele. Claro, você deve puxar. A gente com 200 anos... Você deve puxar os assuntos. Sim, sim. E aí, o que acontece? Mesmo porque a gente já tem 200 anos aí de estrada, mas na hora que você está... Até quando você está fazendo um projeto diferente, de um outro tema, que você não está acostumado a fazer sempre... Eu sempre reviso aqui uma lista de coisas que eu preciso coletar, uma lista de perguntas, né? Que seria essas perguntas do briefing, que é o que você está falando. Nunca levo. Às vezes eu até levo assim, anotada para mim, para eu dar uma verificada assim, se eu conseguir coletar tudo que eu queria. Mas até para você puxar um assunto, né? Tipo assim, até, por exemplo, no seu caso, de paisagismo, na hora que você está falando de espécies vegetais. Até para você entender se essa pessoa tem um dia a dia de cuidar de planta ou não, você não vai perguntar, porque ela vai dizer, não, eu adoro, cuido todo dia. É a vontade dela, mas ela não faz isso, ela não consegue, ela não para em casa, ela, entendeu? Então, mas você vai ter que buscar essa informação de algum jeito, para você entender se o jardim dela vai ser plantinhas que vão, né? Se a especificação vai ser de coisa que precisa de cuidado ou não, diário, né? Aquela coisa ali. Aliás, eu matei 2 plantinhas essa semana. Eu e meu dedo, que não é verde, né? Os universitários aí, se Danilo ainda tiver, Regina, os nossos agrônomos de plantão para te salvar. Pois não, eram umas mini suculentezinhas, estavam bonitinhas na janela, não sei o que. Eu resolvi tirar e botar para dentro de casa. E achei que estavam ficando secas, botei para lá de fora. Teve uma chuva, acabou com as bichinhas. Foi embora já, bichinha. Bom. Oh, meu Deus. Sim, então, essa coisa, voltando, né, para não perder o foco. Voltando, volta as minhas plantinhas, porque isso já foi nossas lives de domingo, que a gente falava das plantinhas. Minha horta. Rapaz, a horta, eu não sei o que acontece. O pé de tomate, parênteses aqui, gente. Eu planto tomate num potinho. Ele cresce, fica aqui, ó, desse tamanho. Você bota no canteiro da horta, ele morre. É pirraça. A gente conversa sobre horta no outro dia, porque isso aí rende um bocado de assunto. Só dá cebolinha nessa horta. Mas vamos lá, voltando para o nosso assunto aqui. Né? Então, a história do ir perguntando e tal. Então, você deu um exemplo bom. Será que a pessoa sabe cuidar, quer cuidar, pode cuidar? Né? Então, perguntar diretamente não vai resolver. Né? Mas você conversar sobre o assunto de uma maneira geral, até conversar sobre a vida dela, e sabe, eu sou publicitário, eu sou professor de inglês, sabe? Eu sou enfermeira, eu dou plantão no São Rafael de manhã, no Santa Isabel de tarde, e 3 vezes por semana viro... Já está dito que ela não tem tempo para isso. Claro. Né? Mesmo que ela queira. Então, você ouvir da vida da pessoa, o que ela faz, como ela vive, o que ela gosta, o que ela come, onde ela foi, você vai entendendo qual é o repertório dela, qual é o tempo dela, qual é o gosto dela, qual é a experiência dela. Danilo está dizendo que está aprendendo. Danilo está aprendendo, mas você vai resolver o problema dos tomateiros de Mila, provavelmente, depois. Minha filha, eu já tô... Eu não desisti ainda não, gente. Desde a pandemia, que a gente faz essas lives, que eu falo das hortas, que eu fiz a horta aqui durante a pandemia. Não. Tem os agrônomos que eu sei que estão aí, é ele e Regina. Que são os manjericão dois também dá. Estou mentindo. Mestres, assim, não é agrônomo mais ou menos não, viu? Você está bem assessorado aqui. Então, essa coisa do perguntar, do ouvir. E aí, eu acho que são coisas que às vezes vêm de uma conversa fluida. Sim, sabe? Você entra na casa da pessoa, tem um objeto legal, bonito. Puxa o assunto, que lindo. Né? E a pessoa vai te dizer, não, porque quando eu estava num safari no Congo, e nem faz safari no Congo, mas não importa, né? Encontrei isso, e é uma coisa, ou outra, ele vai te dizer, não, minha decoradora é excelente, ela garimpa umas peças que ninguém nunca viu antes. São pessoas completamente diferentes. Né? Quer dizer, a razão pela qual aquela peça está ali é outra. Né? A verdade daquela peça, a maneira com que aquilo reflete realmente a autenticidade da pessoa. Sim. É outra história. E se aquilo é importante, né, para a história dela. É isso. Ou se isso é um cenário, né? Se isso é ele, se isso é um cenário. Se isso, isso foi da minha avó, e sabe? Eu adorava quando era criança, e aí, quando ela morreu, eu fui pegar, porque isso é a minha história, lembra a casa dela. Uhum.
um objeto banal que esteja na casa da pessoa, ele pode é um gancho para você ir puxando a vida da pessoa. E entendendo o dia a dia dela. Uma coisa engraçada, já que a gente está falando disso, é as espécies, as plantas mesmo. Tem algumas que trazem uma referência de história mesmo para a vida da gente, né? Sim. É engraçado isso. Se a gente para pensar, eu acho que todos nós, se a gente parar para lembrar alguma referência da casa da avó, da casa de praia, da férias, né? Quando era pequeno, qualquer coisa assim, a gente sempre tem uma planta de referência, né? Tinha aqueles ficus em Taparica. Especialmente o que tem cheiro, né? Não, lá em Taparica tinha os lacerdinhas, que eram aqueles bichinhos pretos que ficavam no ficus. Então, se você vestisse uma camisa, acho que era amarela, que o lacerdinha vem, né? Sim. Gente, era uma loucura. Quando a gente saiu. Então, isso marca. Sim, também. Para mim, é uma planta que eu não quero perto de mim por causa daqueles bichinhos. Sim, então, porque ele vinha. É isso, mas você tem referência olfativa, você tem memórias e tal. Sim. Isso você precisa ir puxando. E nem sempre essa memória ou essa referência, vamos dizer, emocional que a pessoa tem, afetiva com alguma planta, você consegue recuperar, porque ela está morando em outro lugar, em outra cidade, em outro país, em outra região. Né? Mas você entende quem é a pessoa, onde ela viveu, ela passou as férias na ilha, né? Na ilha de Itaparica, para quem não está aqui em Salvador, para entender o que isso quer dizer. E aí você vai sacando. Então, assim, quais são os objetos? Vai ter um cachorro, vai ter um gato, sabe? Entra uma criança, tem alguém, tem um cheiro de bolo. Qualquer assunto desses, ou todos eles, são bons assuntos para explorar. Sim, sim, sim. Porque vira, né? Virente falou que humanizar a conversa sem ter um ar pesado. É isso. Exatamente. Porque numa conversa que é uma conversa de amigos, que vai soar como uma conversa de amigos, né? O seu cliente não tem que saber que você está trabalhando, muito pelo contrário. Sim. Ele tem que estar à vontade para ele te contar de verdade quem ele é. E quanto mais íntimo você conseguir, íntimo, né? Com profissionalismo de todo jeito, mas assim, né? Quanto mais próximo, quanto mais transparente a pessoa ficar para você, melhor, né? Então, a conversa fluida é melhor. Um assunto aí que eu acho que é interessante a gente falar também. Hein? Não sei qual é seu roteiro aí, mas lá vou eu aqui misturando, bagunçando seu negócio aí. Íntimo. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa muito cuidado, que o cliente ele pode até virar seu amigo, mas enquanto ele está seu cliente, ele é seu cliente. Naquele momento, naquela hora, aquela reunião é de trabalho, ele é seu cliente, e você tem que manter uma certa formalidade nessa relação. Porque senão a coisa desanda. Mesmo que você seja amigo, que você fique amigo, mas durante o processo... Cada coisa é uma coisa separada, eu acho que sem dúvida. Né? E é preciso, pessoas... assim, eu falo em intimidade no sentido da gente ter proximidade, porque você quer ouvir coisas que são íntimas dele. Sim, né? sim. E que se ele tiver algum tipo de receio de se expor para você, você não vai descobrir, porque você só vai descobrir aquilo que ele quer te contar. Então, você precisa conseguir criar esse vínculo de intimidade. Mas, assim, é uma relação profissional, por isso que, né, a palavra precisa ser usada com cuidado, isso tem toda a razão, inclusive para que essa intimidade não vire abuso. Claro, né? De todos Porque os lados. Vira, né? De não cumprir as coisas de tarefa mesmo, do que está ali. Ou de exigir aquilo que não faz parte do escopo. Exigir coisas que não estão, né, formadas. Então, e a outra coisa, já que a gente está falando sobre isso, é bom a gente chamar a atenção de uma coisa também importante, que é a discrição, que a gente tem que ter, de ser discreto, né? Discrição, discreto de discrição, né? Discrição. Porque pode ser bom, enfim. Descrição. Descrição, Então, olha que eu sou boa de português, não sou ruim assim não, viu? Mas vamos lá. Ser discreto na hora que você está nessa relação com o cliente, porque você não pode ficar trazendo coisas de outros clientes, né? Eu vejo isso acontecer demais, as pessoas me falando, não, porque acontece, na casa de não sei quem, eu fiz assim, eu fiz assim. Não, aquilo ali, a intimidade do cliente, a casa dele é um lugar mais sagrado, mais restrito e mais sagrado. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente até dá exemplo para aquele cliente da gente, nunca citar o nome dos outros que a gente está falando e tal, dá um exemplo. Porque a pessoa entende que ela também vai ser exposta, né? Quer dizer, além de ser extremamente deselegante, você está dizendo que você vai expor, né? Que é um horror também, não tem sentido.
Ó, Arthur botou aqui no Instagram a Arthur Moniz. Saudade de você, nunca mais falei com você. Bons negócios geram bons amigos. Bons amigos nem sempre geram bons negócios. Steve Jobs, tá há que se ter cuidado com isso, muito bem. Citou o cara certo aí. Esse sabe de negócio. No mínimo, a gente não sabe se ele sabe de amigo, mas de negócio ele sabe. De negócio ele sabe. Vamos acreditar, né? Que ele está. Vamos em frente. Então, eu acho que é isso. E assim, o ponto que eu queria, para não dizer que para a gente não fugir completamente, né? É voltar no lugar de assim, afinal o cliente sabe o que ele quer, né? Quer dizer, o quanto que ele sabe, o quanto que ele não sabe, o quanto que a gente sabe o que ele não sabe, o quanto que ele sabe o que a gente não sabe. E como é que... Né? Porque eu entendo que um bom projeto só existe... ele é a 4 mãos no final com o cliente. Sim, porque você precisa da informação dele para fazer um bom projeto. Porque senão é isso que vai fazer um projeto único. E ele precisa da sua, porque você é a pessoa que tem experiência, que tem repertório, que tem conhecimento para conseguir transformar a vontade, o desejo, a necessidade dele e materializar isso num espaço físico habitável. Né? E você tem que mapear exatamente isso. Né? A gente está falando de arquitetura, usaria essa expressão, mas paisagismo é também, e isso é importante insistir, porque eu acho que às vezes não é claro para todo mundo que está aqui, espaço físico habitável é objeto do paisagismo. Né? Georgia está dizendo que não está conseguindo ver se alguém mais está travando, não sei. Georgia, tenta no YouTube. Procura pelo meu nome. No YouTube é sempre melhor. A gente deixa no Instagram também, porque o povo aparece no Instagram, mas no YouTube é sempre melhor. Se conseguir colocar o link aí. Se não, tem no seu, na bio, né, Malamute? O seu link? Tem, acho que tem. Ou o Matheus pode colocar, acho que o Matheus está assistindo, ele coloca aí para a gente. O Matheus coloca aí para a gente. Né? Tá bom. Então, eu acho que é isso. O projeto ele só é bom quando ele é uma cooperação entre as partes. Ele não é um cabo de guerra. Não. Né? Ele é uma cooperação, porque precisa disso. Exatamente. Por isso que naquela hora que eu falei, no início da live, dizendo a relação tem que começar com confiança. Senão vira um cabo de guerra, como você falou. Se a relação não começar com confiança, e como é que a gente faz para conquistar esse cliente na primeira reunião? Né? Como é que a gente faz essa relação virar uma relação de confiança? Né? Ouve. Isso. Se você quer a confiança de alguém, ouça essa pessoa. Ouça essa pessoa e pontue as coisas. Oriente até o pensamento dela. Né? Foi aquilo que a gente falou. Não dizer amém a tudo. Porque não adianta. Mas isso também não quer dizer ser arrogante e negar aquilo que ela tem o direito de querer. Claro. Não, mas eu entendo que você não está dizendo isso, mas assim, só para ficar claro que assim, às vezes tem uma postura que eu vejo muito na área de arquitetura e de interiores, e certamente de paisagismo, em que tem uma postura de que eu sou o profissional, eu sei o que é bom para você. Sim. E você quer isso, você está errado, porque isso é feio, isso é ruim. Eu é que sei o que é bom. Né? Então, assim, você dizer não para uma impossibilidade técnica é muito justo. Sim. Agora, você dizer não a uma vontade que a pessoa tem o direito de querer porque não é o seu gosto, isso não é tão justo assim. Não é mesmo. Foi bom você pontuar isso, porque às vezes a gente falando, parece que é para você ficar dizendo não o tempo inteiro, né? E isso para mostrar autoridade, né? Eu sei, nada disso. Aqui é do meu jeito. Não, a gente está servindo para a pessoa. Né? Eu acho que é muito no pró e o contra, né? Você vir tecnicamente dizendo, ó, a gente pode até fazer isso aqui. Porque tem coisas que podem ser feitas e é uma opção, né? Então, você vai junto com ele, dá as opções, os prós e os contras e escolher junto. Mas tem coisas que não podem ser feitas. Não podem. E tem coisas que podem ou não podem, dependendo da circunstância. Do que é, do resultado. Exemplo que eu acho que eu dei numa live antiga que a gente fazia, de uma cliente que me levou à loucura. E eu sou uma pessoa bastante impaciente, assim, de maneira geral. Né? Eu não sou o cara mais impaciente ou, sabe, menos tolerante. Eu sou bastante paciente, né? E ouço. E é uma história que... pronto, botaram o link. Cris, obrigado. Botaram o link do YouTube. Botou o link aí do YouTube para quem está com dificuldade no Instagram. De uma pessoa que ela era a chefe da comissão de paisagismo de um empreendimento que estava sendo implantado. Então, o empreendedor fez o empreendimento, a obra estava finalizando, o projeto de paisagismo ia passar pela aprovação da comissão dos moradores
para fazer algum tipo de sintonia fina, enfim, porque ele também estava querendo fazer uma pacificação lá com os moradores antes de entregar o empreendimento, né? Sim. E os moradores tinham uma comissão que ia avaliar o projeto de paisagismo, e então houve uma reunião para apresentar o projeto de paisagismo do empreendimento, que já estava contratado há meses, não foi essa comissão que contratou, para a comissão, para que eles manifestassem as opiniões deles e os ajustes que fossem necessários fossem feitos. Ok, né? Legal falar com quem vai usar de verdade, né? Porque a visão do empreendedor é uma visão um pouco distante, e você falar com os moradores, você já está no universo de quem vai usar. Aí, essa mulher, ela chegou lá, né? E era um condomínio à beira-mar, beira-mar, aqui, litoral norte da Bahia, que é muito vento e muita salinidade, né? O que implica numa série de limitações do ponto de vista de especificação de vegetação. Muito difícil. E essa mulher olhou o projeto e disse, não é bem o que eu queria, né? Por que a gente não faz aqui, na beira da praia, na frente, sabe, entre a piscina e a praia, por que a gente não faz um campo de lavanda? Como assim? Campo de lavanda. Porque não dá. Lavanda não dá, né? Lavanda não vive. Mas é tão lindo. Eu também acho lindo, né? Mas, enfim, não vive. Mas eu tive agora, voltei do sul da França e os campos de lavanda eram lindos. Digo, quer dizer, leva o empreendimento para o sul da França, fica lindo. Eu cheguei a responder nesse nível já. Aí eu disse, não, porque... não, mas lá no sul da França é tão lindo. Pois é, mas sul da França, né? A gente não está exatamente no sul da França. E por que a gente não pode? Porque a gente não está no sul da França, né? Então, o clima é diferente, não dá. Lavanda vai morrer. Aí aqui, por que essa entrada a gente não faz com azaleias? Porque não dá. Não, mas as azaleias fica lindo e não sei o quê. Eu também acho que fica lindo. Mas não dá, né? Não, mas é porque... Não dá. E eu queria aqui na frente do meu apartamento um canteiro de hortênsias. Eu digo, não dá. Não dá. Mas por que não dá? Porque não dá, porque você não está em Gramado, porque você está, sabe, na Praia do Forte, não dá. Sim, né? sim. Não pode. Mas eu quero. Digo, eu entendo, né? Mas você vai ter que comprar um terreno em Gramado. Você não vai poder fazer isso aqui. Não sou eu que não quero. Não dá. Né? Aí ela queria... aí tinha 2 blocos assim, de apartamento, que tinha uma distância assim, de uns 4 metros entre um e outro, né? No meio. Dizia, eu queria umas frutíferas. Por que não põe uma mangueira aqui? Digo, porque não dá. Eu não aguentava mais. Sabe quando você quer ir embora? Né? Porque não dá. Né? Porque não cabe. Porque a mangueira é uma árvore imensa. Primeiro que a mangueira nem vive na beira da praia, vai ficar toda queimada. E depois porque é uma árvore imensa. Se viver é pior. Não dá. Não pode. Não, mas eu podo. Eu digo, eu entendo que a senhora queira podar. Né? E a senhora pode podar. Agora, eu não posso colocar no projeto, contando que a senhora vai podar algum dia. Não posso. Mesmo assim, a raiz não é indicado, e ponto não, final. Mesmo que ela consiga conter, porque é possível. Agora eu acho o seguinte... A questão é que, assim, não dá para eu colocar no projeto, mesmo que ela diga que vai cuidar. Sim, não, claro que não. Porque isso é uma responsabilidade técnica de projeto. Né? E aí, então, ela diz, e aqui o estacionamento, só para encurtar a história, porque foram vários, assim, foi uma coisa de 1h30 nessa coisa de não dar, né? E aí o estacionamento, porque esse exemplo é importante. Por que então a gente não faz estacionamento inteiro de cajueiro? Não, cajueiro vive. Primeira coisa que vive que você escolheu. Que tá ok, mas no estacionamento... Mas no estacionamento não dá. Porque cajueiro é uma planta que faz uma sujeira terrível, perde folha loucamente. E quando na época da safra, a quantidade de caju que um cajueiro dá é uma coisa absurda, não dá para ter carro embaixo. Né? Então, e ela é espalhada, o cajueiro também ocupa espaço. É terrível, não vai funcionar ali. Né? Então, e aí que eu digo a circunstância. Nesse caso, eu tinha que dizer não para o cajueiro também. Né? Mas se fosse a casa dela, tudo bem. Porque aí ela diz, olha, eu vou varrer as folhas e eu não me importo de parar o carro em outro lugar na época da safra, é a escolha dela, é a vida dela, é o gosto dela de ter um cajueiro e de viver com o transtorno do cajueiro. Sim. É justo. E eu tenho que atender. Sim. Outra coisa é colocar o mesmo cajueiro num estacionamento também para um empreendimento que é coletivo
e de que os condôminos todos vão ter que arcar com o ônus de ter o cajueiro no lugar impróprio. Aí Perfeito. não dá. Então, tem coisa que simplesmente não dá, e que é não, e tem coisa que dá, mas depende da circunstância. E aí você vai dizer sim ou não de acordo com a circunstância. Né? Perfeito. Então, foi a pior reunião com o cliente da minha vida. Né? O Virente está dizendo, vamos deixar o projeto para a próxima vez. Não, foi terrível, Virente. E o projeto já estava feito. Né? Pois aí o que acontece? Eu acho, quando a gente identifica um cliente desse, que na verdade, como você falou, ela está exigindo coisas que ela não sabe, tal e tal. Mas a gente volta àquela história que a gente fala aqui o tempo inteiro. A gente tem que educar o cliente um pouco, né? Antes. Então, às vezes, as pessoas falam porque são chatos, são implicantes e porque não querem entender. Mas às vezes é porque elas realmente não se deram conta de que aquilo é uma espécie viva que precisa estar adequada. Né? Então, muitas vezes a gente precisa investir um tempo para educar esse cliente, para que ele comece a olhar aquilo que ele via de um jeito, ele olhar de outra forma, porque senão, como a gente falou, vira um cabo de guerra. Ela aposto que até o fim do projeto ficou guerreando com você. Tudo que você botava, ela era contra, ela queria aquilo porque ela achou que você não estava atendendo ela por capricho. Sim. Entendeu? Então viram uma guerra. É um caso muito específico, porque assim, é um caso mais difícil, porque ela não era minha cliente. Sim. Ela é intermediária do cliente. Não é só isso. Ela chegou com o projeto feito. Então, assim, uma coisa é você ir lá conversar com ela antes de começar o projeto. Vê-la, ouvi-la, que é o que a gente está falando aqui desde o começo. Entender quem ela é, entender essas referências dela, de fingir que ela é muito sofisticada porque ela foi para o sul da França e porque ela foi passar, sabe, o Natal Luz em Gramado, e ela achou que ela era, sei lá, Ivanka Trump, porque ela era muito rica. Acima do bem e do mal e das condicionantes térmicas, né? e temporais. Mas se você vai lá e fala com ela antes de fazer o projeto, você já reconhece o perfil. E o projeto não vai ter campo de lavanda e nem azaleias, sabe? E nem coisas alucinadas como ela queria, mas você consegue direcionar para a necessidade real dela, que é uma necessidade de exposição da prosperidade dela. Né? Então, o tema do projeto é a prosperidade dela. Isso. E você vai encontrar um jeito de fazer isso com as coisas que são possíveis. É a leitura psicológica da expectativa, né? Do cliente, do desejo daquilo. E aí eu não teria esse cabo de guerra com ela, porque eu sabia quem ela era. Só que nesse caso, é um empreendedor que me contrata projeto, ele faz empreendimento todo ano, então eu atendo ele todo ano com um projeto diferente, né? Dentro de um padrão, de um segmento econômico, os empreendimentos dele têm um padrão, né? Que é uma coisa mais arrumada, mas não é uma coisa de luxo de jeito nenhum. Né? Nem se pretende ser, mas é um negócio bem feito, acima da média e tal. Sim. E que recebe um projeto padrão para esse tipo de empreendimento. É diferente de fazer uma coisa personalizada para alguém. Né? E essa pessoa chegou para avaliar o projeto com ele pronto. Por isso que deu problema. Isso. É diferente. Né? É diferente. Então, é diferente. É diferente. Se eu falasse com ela no começo, quer dizer, se não tivesse enlouquecido na primeira conversa, e não atendesse, se fosse completamente impossível, também é uma hipótese, né? Mas mais provavelmente eu estaria atendendo ela e estaria agradando ela muito mais do que dessa exposição da propriedade. Mas é isso mesmo, Arthur. Arthur tá rindo aqui, ó, botando exposição da prosperidade dela. Isso é o tema, né? Isso é no análise final é sobre isso que ela quer que a gente fale, né? Que está por trás de tudo isso, é mesmo. E às vezes acontece da gente não conseguir perceber isso de cara, porque o cliente, eu tive um caso desse, o cliente falava o seguinte, era um apartamento, uma pessoa de São Paulo que tinha um apartamento aqui em Salvador, que comprou para negócio, veio a crise e ele falou, já que não vou conseguir vender mais barato, não quero vender barato, vou ficar aqui, quando eu vier para Salvador eu uso. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar e botar o básico para eu usar quando eu venho para Salvador. Eu, meus filhos e tal, ele tinha uns amigos em Salvador, blá, blá, blá. E eu acreditei. Ele falou, não quero gastar muito, porque alguma hora eu vou vender isso e eu quero o básico. Mas não era isso que ele queria. Ele queria estar em Salvador com um apartamento onde ele já trazia os amigos e mostrar luxo. Os amigos, né? Porque lá ele tinha uma área, um monte de troço, sim, e tinha luxo. Então ele não queria. Eu, no início, acreditei. Quando chegou no meio do projeto, eu percebi e fui tentar modificar essa situação. Adequar, né?
Porque aí é que você está. Ele, em um momento nenhum, me disse isso, porque ele não admitiu, mas ele queria realmente um projeto que mostrasse quando que ele ia estar aqui mostrando os amigos, os conhecidos dele em Salvador, que ele pode, entendeu? Então ele não queria uma coisa básica. Não queria. Mas não foi isso que ele disse. E aí você fica nessa. Uma coisa é o que ele diz, uma coisa... Entendeu? E depois não é a expectativa. Então, volta no começo da conversa. Assim, não adianta, não é que não adianta, mas as perguntas objetivas não trazem as melhores respostas sempre. E, então, muito é de você entender, perceber, entender as motivações, entender o perfil, entender isso. Por isso que eu digo, para entender que a mulher, né, brincando lá com a ideia da exposição da prosperidade de novo, que era esse o tema dela, em nenhuma pergunta objetiva sobre o projeto de paisagismo isso apareceria. Sim. Isso aparece na conversa da vida dela, do carro, do jeito que ela veste, do jeito que ela fala, de onde ela foi, do motivo pelo qual ela disse que chegou atrasada na reunião. Essas informações contam quem ela é. Isso. Né? O jeito que ela te atende ou não te atende quando você entra na casa dela, quem abre a porta, como abre a porta, isso tudo é informação. Perfeito. Né? Aí é que você sabe com quem você está lidando. Né? E você já está trabalhando aí. E aí você vai conseguir atender, porque você sabe qual é o assunto. Né? Então, acho que é a coisa do ler nas entrelinhas, no que não está dito. No que não, é o mais importante. É o ler o que não está dito. É a parte mais... Dito, porque não está. Então, assim, o cliente sabe o que quer? Ele sabe. Ele sabe dizer o que quer? Nem sempre. E às vezes ele não é que ele não sabe, ele não quer dizer. Ele não quer dizer, ou ele acha não que quer não pode. Né? E aí, quando envolve dinheiro, piorou. Porque às vezes as pessoas têm receio, vamos dizer, de manifestar. Então, sei lá, seu cliente, não sei se é o caso, estou inventando um perfil para ele aqui agora. Né? Então, assim, às vezes ele diz que é simples, porque ele tem receio de que se ele disser que é de luxo, você gaste um dinheiro que ele não precisa. Né? Vai achar que eu tenho aqui sobrando e vai fazer agora, vai quebrar o apartamento inteiro, vai botar teto de vidro na cobertura, vai fazer uma cascata caindo de um andar para o outro, e sabe, essa cascata vai cuspir pérolas, porque não. Né? Então, assim, não, as pessoas às vezes têm receio de transparecer, né, uma capacidade financeira muito grande, porque tem medo de que você abuse. Não estou dizendo que é o caso, nem que é a relação que você tinha. Não. Né? É um caso diferente. Mas isso é comum. Eu mal conhecia o cliente. Né? Ele falou assim: pegue a chave para mim na coisa e resolva tudo. Eu não conseguia nem falar com ele para saber o que ele queria. Então, aí o cara tem medo de deixar você gastar demais, né? De dar um cheque em branco. Aí, às vezes, o cara segura um pouco. Nesse caso, eu não sei nem se era isso. Era porque ele não admitia mesmo, entendeu? Eu acho que ele não admitia mesmo a história de que ele queria uma coisa de... Mas, enfim. Mas é comum o cara ter medo de dar um cheque em branco. São essas coisas que acontecem mesmo, e a gente tem que ler nas entrelinhas, como você falou. Né? E tem uma outra coisa que está nas entrelinhas, Mila, que é legal, que tem a ver com essa história, não necessariamente com essa, né? Mas com esse tipo de tema que apareceu na história que você trouxe. Que o cara dizer, eu quero uma coisa simples e básica. Tem muitos simples e básicos, sabe? Simples e básico do Abílio Diniz não é o meu. Não. Né? Não. E nem é o de não sei quem para quem eu estou trabalhando. Então, assim, sabe, o simples e básico de um é uma cadeira, usando um exemplo agora de design, né? De interiores, sei lá. Sabe, é uma cadeira de plástico da Tramontina, uma cadeira de ferro da Coca-Cola. Talvez isso seja o simples e básico para um. Para o outro, pode ser uma cadeira de 10 mil reais cada cadeira. Mas que é despojada. Isso é simples e básico, mas é uma cadeira de design premiada em Milão. E continua sendo simples e básico. Né? Então, com quem... Aí essa é a pergunta. Com quem que você está falando? Porque as palavras elas não vão te dizer o que você quer. Não. Né? A mesma palavra se aplica a muitas coisas. Né? Então, assim, o que é simples e básico? O que é sofisticação? Porque para alguém, sofisticação é pegar e fazer um lustre de cristal, né, com milhões de pingentes e 300 mil pontos de luz piscando e um LED colorido que muda embaixo da escada. Né? É isso. E a pessoa acha que... Você está falando, eu estou fazendo a imagem aqui. É isso. Né? Ela acha que é sofisticado. Para outra pessoa, é exatamente o oposto disso. O oposto. É isso mesmo. Então, assim, tudo menos esse LED colorido. Né? Claro que não. Mas você precisa entender o que a pessoa está querendo dizer com a palavra sofisticado.
Perfeito, né? perfeito. Elegante, básico, simples, São palavras que rústico. não dizem muita coisa, né? Porque elas têm Dizem milhões de dentro do significados. repertório de quem falou. Isso, Né? exatamente. Então, se você não conhece o repertório de quem falou, você não consegue saber o significado da palavra que ele disse. Não. É verdade, é Né? verdade. E aí você não tem como aplicar. E você não pode usar o seu repertório imediatamente. Você precisa usar o seu Não, repertório para não. entender o dele. Aí a comunicação não acontece. Não acontece. Entendeu? Não acontece. E aí vem aquela história que a gente fala aqui sempre, que pelo menos eu sempre pontuo. A arquitetura devia ter psicologia junto, né? Devia ter pelo menos uma disciplina de psicologia, porque isso é uma leitura corporal, isso é leitura né? de comportamento, comportamental. É uma leitura que não é dita, que não é falada, que não é Não está no objetiva. dito, não está no verbal, é não Não, verbal. Né? E aí é é não. legal, assim, eu acho que são duas coisas interessantes que a gente vai amarrando um ciclo dessas nossas conversas, que é o seguinte, assim, a gente está dizendo, ó, a relação com o cliente ela é mediada por uma série de informações não verbais, Não que é de verbais. uma capacidade de leitura que você tem que desenvolver, né, que não está diretamente ou só no significado das palavras ditas, mas está na percepção sua sobre o espaço. E Perfeito. o produto da arquitetura e do paisagismo, né, entendendo que o paisagismo é arquitetura e é a criação de espaço e de experiência, o produto do paisagismo, ele também não é a parte verbal, ele não é a parte física, não é aquilo que você vê, não é o campo de lavanda ou a hortênsia ou a azaleia que a maluca queria. Né? Não Ele é. é uma narrativa de experiência não verbal. Não E verbal. por ele ser não verbal também, né, e experimentado, que eu digo que se eu tivesse falado com ela antes, eu conseguia criar a experiência que ela queria de uma maneira que ela não sabia me explicar. Perfeito. Porque não é sobre a lavanda, é sobre a experiência que ela quer ali. É sobre a Uhum. narrativa que ela quer impor. E a lavanda, Isso. ela não é a narrativa. A lavanda é um elemento. Eu É posso só uma ferramenta criar para aquela. essa narrativa com outros elementos. Uhum, Então, uhum. a manha da história, eu acho, de todo o processo, desde a hora que você começa até a experiência de quem chega lá, é o invisível, é o que não é dito, é por isso que o negócio é legal. Tadinho dos malucos. É, filho. Porque O negócio é todo o bom. ciclo do negócio se dá nas entrelinhas, desde a leitura do cliente até a entrega do projeto. A informação importante é aquela que não está discriminada item a item, sabe? Que não está no questionário que você perguntou, nem está na lista de materiais que você entregou. Não está na Não, lista. não Está está na na lista. relação, está na percepção, está na Está na sutileza. percepção, está no um a um. E está no abstrair o seu repertório também. Porque, como você falou, se a pessoa fala sofisticado e você tem um repertório do que é sofisticado, você não pode associar isso ao seu repertório imediatamente, que é sofisticado. Não. Você tem que abstrair isso e identificar o que é sofisticado para ela. Ó, a Aline está falando, estou assustada com o quanto que há de psicologia na arquitetura. Gente, eu sempre falei isso e eu acho uma falha, assim, absurda a graduação não ter uma disciplina de psicologia. Eu acho, assim, brabo. Tentei botar lá na época que eu dei aula né, que eu fiquei lá, sei lá quantos anos, 8 anos, sei lá quanto foi na Unijorge, e fiz de tudo para Aqui tem várias, atenderem. porque assim, tem uma camada de. Voltando no que eu acabei de dizer, né, para reforçar o que você está dizendo, inclusive. Né, teria que ter uma disciplina de psicologia no sentido de relação interpessoal, de Sim, leitura do cliente, tanto do ponto de vista de leitura, para você ser capaz de compreender a pessoa e propor alguma coisa que seja boa para ela, né, como de leitura, porque você de todo jeito tem que negociar, tem que resolver questão de valor. Então, toda essa coisa da negociação envolve uma camada de psicologia relevante. Né? E tem uma outra disciplina de psicologia que tem que ter, que é psicologia ambiental, né? Que é como sim. o ambiente nos afeta psicologicamente. Isso. E como a gente vai conseguir montar essa Como, atmosfera né? psicológica que o ambiente desperta Como é aí, que as né? pessoas reagem emocionalmente aos ambientes. Isso está dentro do campo da psicologia também. Está dentro do Né? campo da psicologia, com certeza. Com certeza. E a Então, é gente muito. é o que tem as ferramentas para fazer isso. Só que se a gente não identifica, né? Aquela história que eu digo sempre: se você não sabe o destino que você quer chegar, você sempre está perdido, né? Se você não definir o destino, você vai estar sempre perdido em qualquer coisa, qualquer lugar que você vá. Então, essa definição do destino passa por essa psicologia do ambiente,
do cliente, dessa leitura do todo, da leitura verbal e não verbal, das condicionantes reais do projeto, das condicionantes emocionais e culturais do projeto, enfim. Das expectativas. Das expectativas. Né, ditas e das expectativas não ditas. Principalmente as não ditas. Principalmente, que são as mais sensíveis, né? Porque se não fosse sensível, alguém tinha dito. Não, porque as ditas, às vezes, não são verdadeiras. Sim, absolutamente não são. São máscaras, são, né? São, e a pessoa acha que horror. Não, né? Vida social é uma vida com máscaras, né? E é a maneira da gente viver em sociedade. Isso não é um problema, isso é o mundo que funciona assim, né? As pessoas são assim. Então, né, a maneira com que a gente se comporta aqui na live não é a maneira que necessariamente a hora que você sair daí vai falar com Nanda, que inclusive parece que entrou aqui. Foi, Nanda entrou, Nanda. Né? Você vai ali sentar com sua filha, não é Mila arquiteta, é Mila mãe. E você vai numa relação com um cliente, fazer uma exposição numa reunião de negócio, não é a mesma. Não é que você é falsa, é porque você precisa se adequar à comunicação que você está fazendo naquele momento. Né? Você sabe de uma coisa, só pontuando isso aqui rapidamente. Quando eu fiz faculdade, eu fiz Universidade Federal, arquitetura, e fiz análise de sistemas numa particular, aqui em Salvador, né? A roupa que eu ia para uma não era a roupa que eu ia para outra, porque eu não me sentia bem quando eu ia para um lado ou para o outro. Era engraçado isso. E olha que eu sou super, nem ligo nem um pouco para nada disso, mas eu não conseguia me sentir bem. Se eu pegasse a roupa que eu ia para a faculdade de arquitetura, que era totalmente despojada na Federal, eu não conseguia ir para outra, que era um pessoal bem mais cabeça, análise de sistemas, aquele troço bem, e era uma faculdade, né, particular, bem conceituada na época que tá. Rapaz, isso é engraçado, porque outro dia eu recebi uma pergunta no Instagram, qual era a forma correta de você ir para uma reunião com o cliente. A pessoa, né, era um menino, estava me perguntando sobre a questão de vestimenta, né, de roupa mesmo, sabe? Como ir vestido para uma reunião com o cliente. E aí eu achei engraçado isso, porque é uma coisa que eu sempre falei muito na graduação, né? Como você tem que se... Não é que você tem que fazer aquilo, mas você tem regras mínimas. Você não vai para uma reunião com o cliente de shortinho, de decote, de barriga de fora, porque não cabe, entendeu? Porque essa semana tem uma narrativa não verbal que a roupa faz. Claro que a roupa faz. É o mesmo assunto. É uma narrativa não verbal. Que tá dizendo para o cliente quem você é e como é que você quer que ele te veja. A roupa que você usa é uma narrativa não verbal que expressa a maneira com que você quer que o mundo te veja. Então, se você vai de shortinho e decote, você está falando que você quer que ele veja, por exemplo, o seu corpo. Uma forma muito, sei lá, despojada e tal. Né? Se você... É uma narrativa não verbal. É a mesma coisa, de novo. Sim. Né? Sim, porque o centro da nossa comunicação e da nossa percepção, que aí, enfim, isso rende outra live inteira de novo, né? Mas o centro da nossa percepção é não verbal, sobre tudo. Não verbal. Então, agora, o tempo inteiro a gente está criando comunicação paralela àquela comunicação oficial. Só que essa comunicação que vem em paralelo, que é a que você percebe no final, e que valida o que você está dizendo, porque assim, isso pode gerar uma incongruência. Né? Então, você vai de, shortinho, decote, biquíni para uma reunião de trabalho, não adianta você fazer um discurso de acadêmica. Não vai combinar. Porque é incongruente. Incongruente. Né? Então, você precisa de alguma congruência entre o não verbal e o verbal, para conseguir ser ouvido, para a pessoa entender quem você é. Sim. Né? Então, tem uma roupa certa, única, definitiva? Não, porque tem a ver com o seu posicionamento. Com a narrativa que você quer fazer, mas há alguns limites, né? Exatamente. São as questões básicas, mínimas, ou seja, adequação ao tipo de roupa, ao tipo de local que você vai estar, né? Você não vai de biquíni no casamento, muito menos você vai de vestido de festa para uma praia. Então, são mínimas adequações. Mas, ao mesmo tempo, foi um pouco do que eu respondi para ele, que é uma das coisas que eu abordo no curso que eu dou de formação de arquitetos na prática, que é justamente você identificar qual é o seu perfil, né, profissional, como é que... Porque, assim,
para mim, é tranquilo, é engraçado. Eu lembro que uma vez numa reunião, uma menina que estava sempre numa reunião grande, de uma empresa grande, há uns anos atrás, ela falou assim: acho tão engraçado, o arquiteto veste calça jeans, né? E aí, arquiteta, falando de mim, que eu vivia de calça jeans, mesmo com camisa de botão, toda arrumadinha, Sim. mas vivia com calça jeans e sapato fechado, porque você vai em obra, tá tudo daquele jeito. E ela, aí eu percebi depois que ela falou isso, que todas as reuniões que eu via, ela só usava vestido, saltinho, sabe? É outro perfil, e eu achei engraçado que isso chamou a atenção dela, e eu parei e percebi também. E não era porque, tudo bem, ela não era arquiteta nem ia para a obra, ela, né, era uma relação, sei lá, da gerente lá da empresa, tá? Então ela podia, não precisava estar, porque também sair de salto alto para a obra não existe, né? Então, uma questão até de segurança. Mas eu achei legal como ela olhou assim, fez para ela se sentia proibida de usar uma calça jeans para ir trabalhar, entendeu? Claro. Então, assim, e não era porque ela não podia, porque cabia muito bem ela botar uma calça jeans dentro do que ela estava, mas na identidade dela como profissional, ela não conseguia se permitir, entende? Então, E assim, talvez ela tivesse toda a razão, inclusive, em não usar, dependendo da posição dela dentro da empresa. Não, no caso não tinha problema. Eu acho que era uma Nesse questão caso, talvez dela. não, mas assim, em muitos casos, Não pode mesmo. né, não precisa ser uma regra escrita, só pode. É isso, assim. Emocional. Porque aí depende da cultura da empresa, sabe? Então, assim, Sim. você vai chegar no Nubank, que é uma empresa moderninha, descolada, de repente o conselho tem alguém de calça jeans e tá ok. E se chegar alguém de, sabe, tailleur e roupa de alfaiataria e salto alto, vai parecer um ET. Agora, se você for numa reunião de conselho do Itaú, se chegar alguém de calça jeans, a secretária não deixa entrar. Eu acho que hoje não tem nem tanto isso, sabia? Mais assim, não vai deixar entrar de chinelo, uma calça rasgada, essas Mas o coisas não deixar não. entrar não é o impedir, tipo, não, você não Eu entra. sei. Mas é Mas a coisa de checar com a segurança de se a pessoa é a pessoa que tinha que estar ali que mesmo. deveria estar Né? ali. O não deixar entrar não é de não, você não Sim, entra desse jeito, claro, isso é um claro. horror. Não é isso que eu estou dizendo. Uhum, Mas é a coisa de chegou alguém que ela não está adequada a esse perfil e uhum. eventualmente alguém vai realmente chamar a segurança, dizer, olha, entrou Sim, fulana, é fulana mesmo, ela pode entrar, porque está esquisito isso. tá fora Né? do, Então, do, né, mesmo a gente falando de, sabe, perfil. conselhos diretores de instituições bancárias, tem a ver com a cultura da empresa. E a Sim, cultura da empresa tem a ver com a narrativa pública da empresa. sim, É sim, uma sim. narrativa. Né? Então, Sim, com a como é imagem. que a empresa quer ser vista pelo público que a consome? Isso Uhum, tem uma narrativa, e aí eu vou chegar no nosso ponto de novo. Tem uma narrativa que está implícita, que gera uma cultura de empresa, que as pessoas se comportam de acordo com essa cultura, que tem a ver com a narrativa de posicionamento dela. Né? perfeito. E aí, Perfeito. a gente é arquiteto e paisagista, que é arquiteto, e designer de interiores, né, que também trabalha com espaço e com experiência, e a gente constrói essas narrativas. É isso que eu ia dizer agora. Esse é o A lugar. gente constrói essa narrativa. Você constrói, então você precisa identificar ela em todos os elementos que compõem, da roupa da Sim, pessoa, ao discurso, ao vocabulário, perfeito. às plantas do jardim, às Aos cores da valores da parede, empresa mesmo, da ao marca. visual, Uhum. tudo Se é uma isso, casa. Uhum. né? Pode ser a Perfeito. serviço de uma empresa que Pode tem uma ser, sim. identidade escrita, quero ser assim, ou pode ser a serviço de uma pessoa. E aí a gente volta para o nosso cliente. Por isso que eu disse que a gente ia fazer a volta e chegar lá de novo. Que ele não vai ter um manual de marca, digo, eu sou assim. Não. Mas você vai ter que chegar lá e descobrir quem ele é, porque é ele que você está atendendo. E ele Perfeito. tem uma cultura, ele tem uma maneira de se comportar, ele tem uma expressão pública que convém a ele, e Exatamente. mais ou menos verdadeira, também não te cabe julgar, e Uhum, que você uhum. precisa ajudar ele a construir a experiência que ele precisa. Isso. Perfeito. Perfeito. Né? É isso Então, o mesmo. cliente sabe o que quer? N clientes que a gente já Ah, teve nesse sentido. Nem sempre, né? Nem né? sempre. A gente teve um que a gente fez a casa toda com coisas brasileiras, porque ele era um grande empresário, né, de uma multinacional e tal, e ele recebia muita gente de fora, e, enfim, era em Angra a casa, e não adiantava a gente botar coisas importadas ali, porque todas Que aquelas não tem pessoas que valor. visitavam ele queriam ter aquilo melhor, né? Então, o ideal era coisas de design brasileiro, e assim, ele não disse isso a gente entendeu, fez essa leitura e ele enlouqueceu, a casa ficou perfeita como ele gostaria, entendeu? Porque Porque o que é justamente. sofisticado para ele? Uhum,
E que era o diferencial mesmo. Ele recebia muita gente de fora e era isso que ele tinha que mostrar mesmo do Brasil, né, e tal. Enfim, gente, isso aqui dá uma live de horas, hein? Outra, né? Ultrapassamos nosso horário, são 20 horas e 29 minutos, em vez de 20 e 19. Eu acho que, enfim, moral da história, o cliente sabe o que quer, sabe mais do que a gente sobre a vida dele, a gente sabe mais do que ele sobre como realizar aquilo que ele quer, e o projeto só existe quando a gente faz junto. Quando você aprende a ler o cliente, você sabe o que ele precisa, sabe o que ele quer, e consegue ajudar ele a realizar o que ele precisa. Só que a maior parte disso está no não verbal, na sua capacidade de percepção, na sua capacidade de leitura do espaço e das pessoas, né? E aí você vai, inclusive, se divertir muito mais com seus clientes do que se você passar a vida tentando consertar seus clientes. Porque, sim. Né? Desastre tentar corrigir seu cliente. Na verdade, vai lá curtir, pessoas diferentes são sempre divertidas, né? Salvo, eu contei um caso trágico, às vezes acontece um ou outro escorregão, mas é por causa da circunstância, né? Então, numa circunstância normal, você também poderia ter me divertido com a maluca da mangueira e estaria tudo certo também. No final das contas, se não tivesse isso, eu não tinha nem o que contar, né? Precisa dessas histórias também. Né? Então, contar, é legal, a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? E aprender a lidar não no sentido negativo, né? De entender que isso é legal. E é isso que faz, é o que eu queria ter dito, esqueci, né? Que é uma outra pergunta que me fazem, a gente pode retomar isso depois. Como é que faz um projeto diferente? Faz diferente sempre. Porque todos os lugares são diferentes e todas as pessoas são diferentes. Como cada projeto é num lugar e para uma pessoa, ele só pode ser diferente de todos os outros que você já fez na vida. Não tem como você fazer igual. Não existe. Né? Se você fizer o processo correto, que é o que a gente está falando, identificação. Né? Então, como é que ele é criativo? Quando você aprender a ler o lugar e quando você aprender a ler as pessoas. Aí você sempre vai ter projetos diferentes. Exatamente. E vai se divertir muito mais fazendo. Por aí, concordo plenamente. Eu fiquei muda aqui no Instagram, mas eu acho que já voltou. Já voltou. O Virente disse que voltou. Sabe o que foi? Minha bateria está acabando, ficou aqui botando que ia fechar e eu tive que clicar. Mas tá bom, também a gente já estourou o horário. Aguardando o tema, iluminação. Olha, Aline, eu tenho um curso online de iluminação. Se você depois quiser dar uma olhada, está até com as inscrições abertas. Fiz uma live aberta, vai lá. A Aline já me pediu o tema iluminação com paisagismo, a gente até já fez uma live. Já pediu falar sobre iluminação, a gente pode um dia desses falar. Aline, a gente está falando primeiro de temas mais abrangentes, assim, que falam sobre posicionamento, sobre a relação com a profissão, sobre o entendimento das nossas responsabilidades, sobre aquilo que as pessoas não dizem, né? Tipo, você vai trabalhar com arquitetura, vai trabalhar com paisagismo, vai trabalhar com design de interiores e ninguém te conta que é isso que você precisa saber, né? A iluminação ela vai chegar num outro momento em que a gente está falando de coisas um pouco mais práticas e mais objetivas e tal, ainda que a iluminação passe por tudo isso que a gente está falando aqui. Antes que Mila brigue comigo, né? Iluminação passa por exatamente o mesmo processo. Exatamente a mesma coisa, é o mesmo processo, as mesmas análises, é o invisível aos olhos. É isso, mas não imperceptível à experiência. Não imperceptível, né? Então é a mesma coisa, mas a gente está, nesse começo, tratando desses temas, grandes temas, assim, porque eu acho que eles são ilustrativos e ajudam as pessoas a enxergar a posição delas no mercado e na carreira de uma maneira mais clara, e são coisas que ninguém diz. Ninguém diz. Né? Ninguém diz. Então é isso. É isso mesmo. Mila, porque também não é perguntado, né, diretamente isso que a gente fala aqui. Não. As perguntas são pontuais e às vezes o problema não é resolvido no pontual. Às vezes não sempre. O problema é resolvido nesse processo, nessa base. É que a gente está procurando discutir todas as semanas. Né? Todas as semanas. Obrigada mais uma vez pelo convite. Mila, muito obrigado. Aline, muito obrigado. Evelyn, Sônia, Arthur, Virente... Magali, bem-vinda. Magali chegou no final, também presença ilustre. Magali. Danilo, Renacélia, Iago, um monte de gente. Você vai falando todos. Legal, a gente tem um monte de visitante ilustre também. Muitos. Então, obrigado a todos. Obrigada. Boa noite, bom descanso, boa semana. Quinta-feira que vem, 19h19.
Estamos aqui, firmes e fortes. Volta, firmes e fortes, com algum tema interessantíssimo sobre paisagismo. E a gente sempre fugindo do tema, como sempre, para não perder o costume. Isso. Um pouquinho. Beijo. Tchau, boa noite para todo mundo. Boa noite. Até mais. Obrigado, Birente. Obrigado, Thaís. Tchau. Obrigada.